O pequeno chifre. Prepare-se, sua visão será melhorada. O pequeno chifre, mencionado no livro de Daniel, é uma figura misteriosa e simbólica amplamente interpretada como uma referência ao anticristo em diversas correntes teológicas. Ele simboliza um governante tirânico e ambicioso que se elevará com soberba, utilizando manipulação, retórica presunçosa e perseguições cruéis contra o povo fiel a Deus. Sua ascensão representa uma busca incessante por poder absoluto, eliminando adversários e consolidando sua autoridade. Apesar da ameaça iminente, a profecia bíblica assegura que sua influência será passageira e culminará na vitória suprema do reino eterno de Deus. Mas antes, seja bem-vindo ao seu canal da Palavra Divina. Se inscreva no nosso canal. Crônicas da Fé está no ar para alimentar com a palavra os corações que mais precisam do Verbo Divino. Deixe seu like, edifique mais pessoas compartilhando a mensagem de Deus nosso Criador e de Jesus nosso único Salvador. Bom vídeo. Descrição. O chifre pequeno surge no meio de outros chifres, substituindo 3 deles. Tem olhos de homem e uma boca que fala com arrogância. Guerreia contra os santos. Realiza 3 ações contrárias à lei. Significados. O chifre pequeno pode representar Roma, tanto na sua fase pagã como na papal. O chifre pequeno pode representar um rei que será mais cruel que os outros 10. O chifre pequeno pode representar o papado, que perseguiu os santos do Altíssimo e lançou por terra alguns do exército. Profecias. O chifre pequeno profetiza um ataque que será feito à lei de Deus. O chifre pequeno profetiza que o rei que dele surgir será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Ação do chifre pequeno. O chifre pequeno destrói os santos do Altíssimo. O chifre pequeno muda os tempos e a lei. O chifre pequeno acaba com os sacrifícios diários que eram oferecidos a um comandante. O chifre pequeno deixa o templo estragado. Existem 7 características comuns entre o chifre pequeno de Daniel 7 e o de Daniel 8, e ambos são descritos como um chifre, ambos são poderes perseguidores, ambos são blasfemos e exaltam a si mesmos, ambos têm como alvo o povo de Deus, ambos têm aspectos de sua atividade descritos pelo tempo profético, ambos se estendem até o fim dos tempos, ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural. A história identifica o primeiro reino como Babilônia, o segundo como a Média-Pérsia e o terceiro como a Grécia. A história mostra, de maneira incontestável, que depois desses impérios mundiais vem Roma. Em Daniel 2, o ferro que representa Roma continua nos pés de ferro misturado com barro, isto é, até o fim dos tempos. O chifre pequeno de Daniel 7 surge do 4º animal, mas permanece como parte desse 4º animal. Qual poder surgiu de Roma e exerceu influência político-religiosa por pelo menos 1260 anos? Apenas um poder se encaixa na história e na profecia, o papado, que chegou ao poder entre as 10 tribos bárbaras da Europa e exterminou 3 delas. Esse poder era diferente dos primeiros, indicando sua singularidade em comparação com as outras tribos. O papado falava palavras contra o Altíssimo e engrandeceu-se até ao príncipe do exército, usurpando a função de Jesus e substituindo-a pela figura do Papa. Durante a Contra-Reforma, o papado cumpriu a profecia de perseguir os santos do Altíssimo e lançar por terra alguns do exército, quando os protestantes foram massacrados. O papado buscou mudar os tempos e a lei ao remover o 2º mandamento e mudar o sábado para o domingo. Em Daniel 2, 7 e 8, depois da Grécia, surge um poder que subsiste até o fim dos tempos. Qual poder seria esse, senão Roma, agora em seu estágio papal? Não importa quanto seja politicamente incorreto, porque esse é o ensinamento fundamental das 3 mensagens angélicas, portanto, um elemento crucial da verdade presente. Quem é o pequeno chifre na profecia de Daniel? O pequeno chifre surge nos capítulos 7 e 8 do livro de Daniel, onde é descrito como emergindo entre 10 chifres de uma 4ª besta monstruosa e aterradora, que representa impérios opressores e corrompidos. Esse chifre cresce de forma arrogante, profere blasfêmias e inicia uma severa perseguição contra os santos do Altíssimo. Muitos estudiosos acreditam que essa figura seja um arquétipo de líderes tirânicos do passado, presente e futuro, que se opõem aos princípios divinos.
Alguns interpretam o pequeno chifre como uma alusão a figuras históricas específicas, como Antíoco IV Epifânio, que profanou o Templo de Jerusalém. Contudo, em uma perspectiva escatológica mais abrangente, ele é frequentemente visto como um prenúncio do Anticristo, aquele que liderará uma rebelião global contra Deus nos últimos dias. Há muito se fala sobre o Anticristo, porém complicado é saber quem ele é. Nos dias de hoje pessoas afirmam que possa ser essa ou aquela figura pública como bilionários da tecnologia, presidentes de países e ninguém se importa com o que realmente faz parte das Escrituras, que é saber ler e meditar a fim de pedir ao Espírito Santo de Deus sabedoria e inteligência para compreender o que está escrito nas sagradas linhas da Bíblia. Como a profecia de Daniel se conecta com o Apocalipse? As revelações contidas no livro de Daniel têm paralelos profundos com as visões apresentadas no Apocalipse. Ambos os livros proféticos utilizam simbolismos densos e complexos para descrever o conflito final entre o bem e o mal. O pequeno chifre de Daniel é frequentemente associado à besta do capítulo 13 do Apocalipse, que também possui 10 chifres e uma boca arrogante que profere blasfêmias contra Deus. Tanto Daniel quanto João, autor do Apocalipse, prevêem um período sombrio de intensa perseguição aos fiéis, seguido por um julgamento divino e o estabelecimento definitivo do reino celestial. As semelhanças entre as duas profecias reforçam a ideia de que o mal terá um tempo limitado de domínio, mas será inevitavelmente derrotado pela justiça e pelo poder soberano de Deus. Quais são os sinais da perseguição ao povo de Deus? Os indícios da perseguição aos seguidores de Deus, conforme revelado nas profecias de Daniel e Apocalipse, incluem a imposição de leis opressoras, a supressão das liberdades religiosas e ataques sistemáticos contra aqueles que permanecem fiéis à fé. O pequeno chifre é retratado como um líder desafiador que tentará alterar os tempos e a lei, a Daniel 7h25, um símbolo de sua tentativa de corromper o culto verdadeiro e distorcer os princípios sagrados. No contexto atual, esses sinais podem ser percebidos através do aumento da intolerância religiosa, discriminação contra comunidades de fé e restrições à liberdade espiritual em várias partes do mundo. Essas perseguições servem como um alerta espiritual para que os crentes estejam preparados e fortaleçam sua fé diante das adversidades. A essência dessa profecia é clara e poderosa, e Deus mantém o controle supremo sobre toda a história. Nenhum império terreno, por mais poderoso ou perverso que seja, conseguirá escapar do julgamento divino. O livro de Daniel sublinha que todos os reinos humanos são temporários, mas o reino eterno de Deus prevalecerá, estabelecendo uma era de paz, justiça e glória incomparáveis, onde não haverá dor, sofrimento ou injustiça. Em um mundo cada vez mais marcado por perseguições religiosas e desafios à fé, essa mensagem profética nos convida à introspecção e ao fortalecimento espiritual. É um chamado para nos mantermos firmes em nossas convicções, confiando plenamente no plano divino e lembrando que, ao final, a vitória pertencerá à justiça eterna de Deus. Compartilhe esse vídeo, comente para ter maior alcance e edificar com a palavra mais corações. Obrigado e até breve. Que Deus nos guie para a salvação eterna. Amém.